dia a todo mundo, meu nome é Laís, eu sou desenvolvedora de software lá no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Faz uns 2 anos que eu estou trabalhando com Python, me considero um pouco nova na comunidade, mas estou, claro, gostando muito de usar essa linguagem, ela tem me ajudado todos os dias no trabalho. O primeiro evento que eu fui de Python foi o encontro das PyLadies lá em Campinas, e agora estou pela primeira vez aqui na Python Sudeste, e é um prazer estar aqui. E nessa apresentação eu queria compartilhar com vocês sobre como o Python tem nos ajudado a fazer interfaces gráficas de usuário para o Sirius, que é o novo acelerador de partículas brasileiro. Nessa palestra eu queria introduzir o conceito de luz síncrotron, falar o que é um acelerador de partículas e o que é o projeto Sirius. Comentar um pouco também sobre o software de controle das estações de pesquisa lá do laboratório. E falar um pouco como a ferramenta PyQt está sendo usado para algumas tarefas lá do Sirius. O conceito de luz síncrotron, ele é um conceito central em tudo que a gente faz lá no laboratório. A luz síncrotron, ela é uma luz muito focalizada e muito brilhante, e ela é capaz de atravessar a matéria e dessa forma revelar características da estrutura atômica de um material. Então, a luz síncrotron, ela é muito usada para a gente conhecer melhor um certo material que a gente queira estudar. Dessa forma, por esse motivo, ela é muito usada em pesquisas. A luz síncrotron, ela é produzida por um acelerador de partículas chamado síncrotron. Ele tem esse formato característico de anel e dentro dele são colocados elétrons, e esses elétrons eles são acelerados a uma velocidade próxima à velocidade da luz. Quando esses elétrons acelerados fazem essa trajetória curva dentro do acelerador, eles emitem a luz síncrotron e ela sai nesses trechos retos ao redor dele. É nesses trechos retos que também ficam as estações de pesquisa, onde a luz síncrotron é de fato usada em experimentos científicos. Aqui estão as estações aqui no finalzinho. O Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, ou LNLS, ele é responsável pela operação da única fonte de luz síncrotron aqui da América Latina. E essa é uma infraestrutura aberta aos pesquisadores brasileiros ou estrangeiros. Essa fonte foi inaugurada em 97 e está localizada lá em Campinas, no interior de São Paulo. E o LNLS faz parte do CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que, por sua vez, é uma organização supervisionada pelo MCTIC, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Essa aqui é uma foto do interior do laboratório. Aqui no meio, a gente consegue ver o acelerador atual, é uma máquina chamada UVX, e aqui, ao redor dele, são as estações de pesquisa que a gente tem hoje. Só no passado, em 2017, a gente recebeu mais de 1.400 pesquisadores externos, envolvidos em quase 500 pesquisas diferentes. E essas pesquisas são feitas em áreas como meio ambiente, agricultura, saúde, energia, entre muitas outras. Atualmente a gente está com 18 estações de pesquisa ao redor do UVX atualmente, e cada uma é especializada em um uso da luz síncrotron para fazer diversos experimentos diariamente. Bom, frente às novas necessidades dos pesquisadores e para possibilitar experimentos mais avançados, o LNLS trabalha hoje na construção do Sirius, que é o novo acelerador de partículas brasileiro. Ele é a maior infraestrutura científica já construída aqui no país, e o maior objetivo do Sirius é produzir uma luz síncrotron
de maior brilho e resolução. E isso serve para deixar os experimentos de hoje mais rápidos, bem mais rápidos, e também possibilitar novos experimentos. Essa aqui é uma foto da construção do Sirius lá em Campinas, como ele está agora. O prédio está quase pronto, já está na fase final, e a gente está começando as instalações dos equipamentos lá dentro agora. E só para vocês terem uma noção do tamanho, ele é 4 vezes maior que o nosso acelerador atual. O atual tem uns 90 metros de diâmetro, então esse aqui está dando 400 e pouco, 500. Isso vai ser em Lins? Oi? Isso vai ser em Lins? Desculpa, não entendi. Vai ser em Lins? Não, em Campinas, aqui no interior de São Paulo, está sendo construído. Ele é pertinho, o nosso está ali perto, né, o atual, que é o UVX, e esse aqui é o novo, que é o Sirius, está sendo construído. É bem perto, é bem grande. Assim ele parece grande, mas lá ele é gigantesco, maior ainda. Vamos lá. Então, para que os experimentos científicos aconteçam, é necessário o uso de vários equipamentos, como motores e sensores, uma grande diversidade de dispositivos. Além de eles precisarem funcionar de uma forma sincronizada e precisa, um ponto desafiador é que cada equipamento tem o seu fabricante, o seu software diferente. E tudo isso precisa se comunicar e funcionar bem. E quem mantém hoje lá no LNLS o software de controle das estações de pesquisa é o Grupo SOL, que é o grupo de software de operação das estações de pesquisa, e é o grupo que eu faço parte atualmente. Uma ferramenta de software principal que a gente usa lá nas estações de pesquisa é o EPICS. Ele é um sistema de controle distribuído, é uma ferramenta open source de código aberto, que também é usada em muitos outros laboratórios ao redor do mundo. A principal característica dele é oferecer uma interface comum para diversos dispositivos diferentes. Ele facilita a criação de IOCs, que nada mais são do que servidores de variáveis de processo, também conhecidas como PVs, abreviadas. Aliás, voltando aqui, a gente trabalha geralmente assim, a gente implementa um IOC para cada dispositivo e os parâmetros desse dispositivo, cada parâmetro, eles são associados às PVs. E o legal é que essas PVs elas podem ser disponibilizadas em rede e assim é possível monitorar e controlar os dispositivos remotamente. Então fica bem mais fácil o controle de tudo isso. E a automação também. As principais operações lá nas estações de pesquisa durante os experimentos é a leitura e a escrita dessas PVs do EPICS, para, por exemplo, ler um sensor, mover um motor para uma certa posição, e também os experimentos, que são sequências de operações bem definidas. E nesse ponto, o Python tem sido um grande aliado nosso já há alguns anos, para escrever bibliotecas e vários scripts de experimento. Um exemplo de experimento são os experimentos de varredura, também conhecido como scans. Nesses experimentos é analisada a interação entre a luz síncrotron e o material que a gente está estudando. E isso envolve o movimento sincronizado de motores, enquanto sensores fazem as medidas dessa interação, coletam medidas dessa interação. Bom, para que tudo isso funcione para que tudo isso seja operado de uma forma simples, é essencial que a gente tenha interfaces de usuário. As duas interfaces de usuário que a gente mais usa são a linha de comando, executando scripts em Python, e também um framework gráfico em Java chamado CS Studio. Ele é a ferramenta gráfica mais usada nas estações de pesquisa até o momento. Aqui é um screenshot dessa ferramenta gráfica, CS Studio. Ele é um editor gráfico, sim, bem padrão.
Aqui no meio, a gente... Deixa eu perguntar aqui mais. Aqui no meio, a gente tem uma tela sendo construída. Aqui do lado são as opções de objetos que a gente pode colocar aqui, pode arrastar para cá. E aqui são as propriedades de um objeto que a gente selecionou e pode definir aqui. Uma das vantagens do CS Studio é que ele é uma ferramenta de código aberto, open source. Ele é bem fácil de usar, então você monta as telas arrastando e soltando objetos na tela que você está montando, ou seja, por drag and drop. E ele permite que você adicione scripts em Java ou em Python em cada objeto gráfico que você colocou ali, para você produzir rotinas de controle mais personalizadas. E uma coisa muito boa para a gente é que ele já vem com a comunicação com o Epics, que é a nossa camada de dados, implementada. Então é muito fácil de você ver os dados dos dispositivos na tela. Ele puxa rapidamente isso. No entanto, o uso do CS Studio lá no laboratório tem gerado algumas dificuldades também. A primeira é que ele consome bastante recursos das máquinas, como memória e CPU. Ele tem um código bem complexo, bem grande, difícil de modificar. Como ele permite que você insira scripts nos objetos gráficos, acaba havendo uma mistura entre visualização e controle. Então, isso acaba dificultando o suporte às telas que foram feitas no CS. E também a integração com o Python tem sido um pouco difícil. O que acontece? Esses scripts que a gente coloca no CS Studio, eles são executados por um interpretador Jython. O Jython ele é uma implementação do Python que consegue rodar dentro da plataforma do Java, como se fosse uma interface entre as duas linguagens. Só que o Jython ele abrange só uma parte das bibliotecas do Python, então ele acaba sendo um ambiente de programação um pouco limitado para o que a gente quer fazer. Bom, esses pontos não significam que é uma ferramenta ruim, ela só não tem se encaixado muito bem no que a gente quer fazer. Em outros laboratórios onde ela é usada, ela tem funcionado bem para algumas coisas. E, bom, frente a essas dificuldades, a gente viu que era hora de começar a buscar alternativas de interface gráfica para as estações de pesquisa. Buscando alternativas, a gente encontrou uma na ferramenta PyQt, que é uma biblioteca que serve de binding do Qt para o Python. Ou seja, você consegue acessar o framework do Qt via Python. Atualmente ele está na versão 5.10, que é a última versão do Qt também, e ele vem sendo desenvolvido pela Riverbank. O Qt ele é um framework de aplicação multiplataforma, originalmente escrito em C++, e é um dos frameworks mais utilizados hoje em dia e para as mais diversas aplicações. Ele é usado principalmente para fazer interfaces gráficas, mas ele não serve só para isso. Ele também vem com classes para tarefas de rede, para threads, para comunicação entre processos e muitas outras coisas. Então, você pode, inclusive, fazer aplicações de linha de comando com ele. Por que a gente tem usado o PyQt? Quais são as vantagens? Primeiro, ele é implementado em Python, então ele se integra muito bem com as bibliotecas e scripts que a gente já tem e que já funcionam bem para o que a gente faz. Ele é extremamente intuitivo, muito fácil de aprender, tem uma ótima documentação. Como consequência dessas duas coisas, ele tem agilizado muito o desenvolvimento de aplicações e ele também é bastante estável, sendo usado por uma grande comunidade de desenvolvedores nas mais diversas aplicações. Tem apresentado bom desempenho, melhorou bastante, aliás, o uso de CPU e memória nas aplicações que a gente tem feito em relação ao CS Studio. É uma ferramenta open source, código aberto, está disponível na licença GPL ou comercial, no caso a gente está usando a GPL. Ele é multiplataforma, então, por exemplo, a gente tem
como ambiente de desenvolvimento padrão o Linux, só que ocasionalmente a gente tem que rodar essas aplicações em Windows, por exemplo. E isso tem funcionado super bem, os dois ambientes. E finalmente, o PyQt também é base para outras ferramentas, como, principalmente no meio científico, como a PyQt Graph, o MXCube, PyMCA, Orange e PyDM. Todos eles já são usados, inclusive, lá no laboratório e em outros laboratórios também. Uma característica central do Qt, que está disponível também no PyQt, claro, é o Signals and Slots. Esse é um mecanismo de comunicação entre os objetos e funciona assim. Um objeto ele pode emitir um sinal, sinalizando a ocorrência de um evento, como, por exemplo, o clique de um botão, e a gente pode configurar esse sinal para disparar uma certa ação que a gente queira, um método. E isso facilita bastante o desenvolvimento. Outra característica interessante é que o Qt ele oferece o Qt Designer, que é uma aplicação gráfica, onde você pode desenhar telas por drag and drop também. E ele, com o mecanismo de plugins, permite que você faça extensões adicionando seus próprios widgets lá dentro para você poder usar. E com o PyQt, a vantagem é que esses plugins e extensões podem ser escritos em Python, você não precisa fazer em C++, por exemplo. Está aqui um screenshot do do Qt Designer. Aqui é uma telinha sendo desenhada. Aqui são todos os objetos que você pode pegar e arrastar para a tela. E aqui são os objetos que você tem e as propriedades que você pode editar. Bom, quem quiser experimentar o PyQt na sua versão 5, que é a última versão, pode dar aquele famoso pip install PyQt 5. E quem quiser usar o designer junto para poder fazer as telinhas de modo gráfico, em ambientes onde tem o apt-get, por exemplo, você dá um apt-get install qt-tools 5-dev-tools e também o pacote qt5-default, e ele vai estar pronto para você usar. Bom, para a gente conseguir usar o PyQt lá no Sirius, uma coisa essencial é que a gente consiga comunicar a camada do PyQt, que é a camada gráfica, com a nossa camada de dados, que é o Epicus, que a gente já usa hoje e pretende usar no Sirius também. Então, para isso a gente tem usado uma biblioteca chamada PyDM, que é a Python Display Manager. Ela é um framework de controle baseada no PyQt, e o legal é que ela já vem com a comunicação com o Epicus implementada, mas também permite que você faça a conexão com diversos canais de dados. Você pode implementar a sua própria comunicação. E ele também já vem com um pacote de widgets para você usar dentro do Qt Designer, que agiliza bastante o trabalho. Essa biblioteca nasceu na comunidade de Synchrotrons, porque faltava alguma coisa que fizesse essa comunicação entre canal de dados e PyQt. E é legal que ele faz isso de uma forma bem organizada e escalável. E quem quiser conferir esse projeto, está lá no GitHub, só procurar por PyDM. E é um exemplo bem legal de um framework baseado nessa ferramenta do PyQt. Bom, as aplicações que a gente tem feito, elas podem ser divididas em dois casos principais. O primeiro caso é esse mais simples, que são aplicações, telas que fazem a leitura e escrita de PVs. Então, a gente monta a nossa tela, pode ser no Qt Designer mesmo, com objetos do PyQt e com objetos do PyDM. E esses objetos do PyDM, eles vão nos ajudar a puxar para a parte gráfica os dados do Epicus, que facilita bastante essa parte. Então, a gente pode ver rapidamente os dados dos nossos dispositivos na tela. Um segundo caso é quando a gente tem um experimento. O que é um experimento? A gente vai ter uma interface de usuário rodando e, em paralelo, a gente quer que estejam executando também rotinas de controle.
Para que tudo isso fique bem organizado e bem responsivo também, a gente teve a ideia de colocar cada uma dessas partes em processos diferentes. Então, primeiro, a gente implementa uma classe, que é o servidor de experimento, ou o servidor de controle, que fica responsável pelas tarefas de controle. Por exemplo, por sincronização, leitura e escrita de arquivos, leitura e escrita de PVs do Epics. Legal. Aí, a segunda classe que a gente implementa é uma classe de interface de usuário. E essa interface pode ser tanto gráfica, usando PyQt e PyDM, que a gente já usa, ou pode ser por linha de comando, usando um script em Python. É essencial que cada classe dessa vai rodar em um processo diferente. Então, é essencial que esses processos eles se comuniquem. Para isso, existem várias formas e a gente está usando atualmente a biblioteca qtdebus. A qtdebus ela é uma implementação alto nível do debus, que por sua vez é uma biblioteca já bem consolidada para comunicação entre processos no ambiente Linux. Ela é praticamente um padrão para fazer isso. E a gente tem usado ela para fazer essa comunicação entre os processos. E no fim, o que a gente vai ter? A gente vai ter a interface de usuário, coletando os dados dos usuários, os dados que eles entram, mandando para o servidor de controle e também recebendo dados do servidor de controle para poder mostrar na tela qual que é o status atual da operação que está ocorrendo. É isso. Bom, eu trouxe alguns exemplos de telas que a gente tem desenvolvido para ilustrar esses casos. Esse primeiro, não sei se dá para enxergar bem aqui, é um widget que a gente criou para controle de motor. É como se fosse um bloquinho pequenininho e ele pode ser usado dentro do Qt Designer para compor outras telas. Então você pode pegar ele, arrastar e compor uma tela nova. Ele é feito com elementos, com pequenos widgets do PyDM, então ajuda a gente a comunicar com a camada do Epics, pegar os parâmetros do motor. E, bom, aqui à esquerda, ele é o widget padrão e ali do lado à direita é só uma outra opção de layout. É o mesmo widget, só que com outro layout. Essa aqui é uma tela de configuração de fendas, que no caso é composta por 4 motores, então a gente usou 4 daqueles widgets para fazer o controle dessa fenda. Então foi bem simples fazer essa tela, foi só arrastar os widgets de motor e a tela ficou pronta. E configurar qual motor que eu quero gerenciar com cada widget. Essa é uma tela para controle térmico de um equipamento, que é um procedimento conhecido como baking também. Aqui, essa tela foi feita essencialmente com objetos do PyDM também, para comunicar com o Epics. Aqui em cima a gente tem um gráfico para monitorar a temperatura de cada sensor. E aqui embaixo a gente tem um espaço para configurar essas curvas de temperatura. E alguns objetos para monitorar também o status da operação, resetar, etc. Aqui é uma tela que usa uma filosofia parecida, também foi feita com widgets do PyDM, para mostrar um gráfico, ter um espaço de configuração, e ela é usada para operação de um equipamento chamado espectrômetro. Aqui é uma outra tela de controle e monitoramento de parâmetros de um trecho do acelerador. Então a gente consegue monitorar vários parâmetros aí, também vindos do Epics. Aqui é uma tela com aquele caso do experimento. No caso, usado para aquele experimento de scan que a gente comentou mais no começo da apresentação. Aqui a gente tem a parte gráfica que a gente montou lá no Qt Designer, com objetos do PyQt. E a ideia é rodar essa tela em paralelo com rotinas de controle também. E esses dois processos de visualização e de controle se comunicam pelo debus, como a gente comentou no caso 2.
agora eu queria fazer com vocês um pequeno código de exemplo para mostrar como que a gente pode usar alguns conceitos do Qt, do PyQt. Então a ideia é fazer um pequeno aplicativo gráfico com o PyQt. E como que é esse aplicativo? Ele é simplesmente um botão que quando você clica vai printar no terminal uma mensagem, bem simplesinho, para dar tempo. Então vamos lá. É bem pequenininho, é bem simples mesmo, mas só para a gente ter uma ideia. Então, vamos criar um arquivo do nosso mini aplicativo. Primeiro, a gente vai começar importando a classe de aplicação e uma classe de botão, lá do PyQt. Então, from PyQt 5, elas estão no módulo, em um dos módulos gráficos que chama Qt Widgets. Então, eu vou importar. Tá dando para enxergar? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Legal? Então, eu vou importar a classe de aplicação e de botão, application e push button. Vou fazer um método que vai fazer o print, então, vou chamar ele de slot. Hello, PyQt. Feito isso, vou instanciar a minha aplicação. Essa aplicação do Qt, ela permite que você passe vários parâmetros para ela. Pode passar parâmetros de estilo, enfim, uma infinidade de argumentos, mas na maioria dos casos você não precisa passar nada, então eu vou passar uma lista vazia mesmo. Não é obrigatório. Vou criar o meu botão. Button. Aqui, push button. Vou colocar um texto nele. Click me. Legal. Com o meu botão criado, eu posso acessar o método de clique dele. Então, button.clicked e conectá-lo a um método qualquer que eu quero. Qualquer método que eu conseguir acessar daqui, eu posso conectar nele. No caso, eu vou conectar no método que eu criei, que é o slot. Passo ele aqui por parâmetro. Aliás, está errado aqui, é clicked. Isso. Finalmente, vou mostrar o meu botão na tela, para que o usuário consiga vê-la, e colocar minha aplicação para rodar, chamando o exec. Está feita a nossa aplicação, a nossa mini aplicação, salvei. Vou tentar executar aqui. E está aqui o nosso botão. Clicando. E deu certo, que bom. Fechei. Bom, mas tem várias formas de você fazer esse mesmo aplicativo. Eu poderia, por exemplo, em vez de desenhar no código a parte gráfica do botão, eu poderia desenhar no Qt Designer, por exemplo. Então, vamos fazer desse jeito. Então, eu chamo o Qt Designer. Está aqui ele. Vou criar uma nova tela. Posso escolher templates aqui. Vou pegar o mais simples, que é o Qt Widget. Fazer uma tela bem pequenininha. Vou procurar o meu botão aqui, que é aquela mesma classe, push button. Arrasto. Posso colocar aquele mesmo texto que eu coloquei anteriormente. Aqui posso ver todos os objetos que eu tenho aqui na tela. Então eu vou mudar o nome do meu botão, colocar o mesmo nome a mesma referência que eu estava usando antes, button. E é isso. Está pronta a minha tela. Salvei. Vou dar um nome para ela de gui.ui.
E legal, tá pronta a minha tela gráfica, vou voltar lá no meu código. Aqui, já que eu tenho a minha tela pronta, eu não preciso mais usar a classe de pushButton. Então eu vou tirar ela daqui. Em vez de eu criar o meu botão, eu vou importar aquela tela que eu fiz. Então, para isso eu vou usar o módulo do PyQt, que se chama o IC. É ele que faz o carregamento de telas feitas lá no Qt Designer. Oi? Então, vai mudar pouca coisa aqui. Em vez de eu criar o meu botão, eu vou carregar a minha interface. Como que eu vou fazer isso? Vou usar o método load UI, passo o arquivo que eu criei lá, gui.ui. Aí o resto é praticamente a mesma coisa, é só acertar um pouquinho as referências. Em vez de acessar diretamente o botão, eu entro na minha tela, acesso o meu botão, acesso o clique, conecto. E aqui, em vez de usar só o botão, eu acesso a minha interface e dou ponto show. E é isso. Os eventos você programa dentro do arquivo, não é só desenhar mesmo. Todos os eventos que você contratar. Sim. Sim, então, você pode, inclusive, fazer essas conexões entre sinais e métodos. Algumas você pode fazer lá dentro do Qt Designer, tem uma parte só para isso. Você pode conectar os sinais e slots que já vêm com o Qt, com os objetos do Qt. Mas eu, pessoalmente, acabo fazendo isso pelo código para ficar bem separado essa parte de design gráfico, né, e de programação. Eu acabo fazendo as conexões aqui. Mas aí é um gosto pessoal, é uma opção de desenvolvimento. Você pode fazer nos dois. Legal, acho que está certo. Salvou. Vou rodar a aplicação de novo. E está aqui. Clicou, printou no terminal. E, bom, esse era o exemplo. Sim, né? E é legal que é bem didático também, né? Aquela parte do Qt Designer. Você consegue visualmente ver tudo acontecendo. E é super tranquilo. Em menos de 18, 20 linhas a gente já fez tudo isso aí. E assim, dominando essa parte, você já consegue fazer várias telinhas já, com sinais, slots funcionando. E usando uma infinidade de widgets também. Voltando aqui para a apresentação. Esse foi o código que a gente fez. E quem quiser ver esse código depois com mais calma, ele está disponível lá no nosso GitHub, que é o lnls-sol. E lá vocês conseguem encontrar alguns outros exemplos também, usando PyQt e PyDM. E também alguns outros projetos que a gente tem trabalhado e algumas contribuições que a gente tem feito também. E nas próximas semanas a gente pretende subir mais algumas coisas também. Bom, claro que restam alguns desafios ainda. A gente tem a ideia de implementar um controle de acesso nessas telas também. Por exemplo, fazendo uma visão de administrador e uma de usuário, para maior segurança. Atualmente a gente tem pesquisado também alternativas de interface para visualização de imagens 3D ou dados 3D. E a gente tem feito alguns protótipos usando Python, inclusive, com as bibliotecas VisPy e PyOpenGL. E também a gente tem buscado algumas alternativas de interface gráfica web para a gente poder acessar dados remotamente. E também mobile para alguns casos lá no Sirius onde a gente não vai poder ter ao lado sempre um desktop, para ambientes um pouquinho mais restritos.
E é isso. Concluindo, o PyQt tem sido uma alternativa bem interessante de interface gráfica para a gente fazer aplicações para as estações de pesquisa do laboratório atual e para o Sirius também, que está chegando aí. Então fica a dica do PyQt, quem quiser experimentar. Fica também o convite para todos vocês nos fazerem uma visita lá no CNPEM e no LNLS. Quem quiser agendar uma visita, é super simples. Lá no site cnpem.br vocês encontram todas as informações. E nesse mesmo site vocês podem conferir oportunidades na área de computação e outras áreas da ciência também. Inclusive, a gente tem um programa de estágio que acontece todo começo de ano. E aproveitando, a gente está com uma vaga de estágio no nosso grupo de software, então quem estiver interessado pode entrar em contato. E, aliás, falando em visitas, a gente vai ter esse ano mais uma edição do Ciência Aberta, que é um evento que acontece todo ano lá no CNPEM. E nesse evento a gente abre as portas de todos os laboratórios que tem lá dentro para as pessoas visitarem, conhecer o que a gente faz. É um evento bem descontraído, tem palestras bem informais sobre divulgação científica com os pesquisadores que trabalham lá. E tem food truck também, é bem divertido. E acho que esse ano está previsto para ser dia 26 de maio. A gente vai soltar ainda a divulgação oficial. Mas se vocês quiserem, vocês podem inclusive conferir lá no site como que foi a edição do ano passado. Acho que eu estou com ela aberta aqui. Aqui, se vocês pesquisarem CNPEM, Ciência Aberta, vocês vão cair nessa página aqui. E podem conferir como que foi a edição do ano passado. Teve bastante coisa, visita guiada lá no acelerador, um pouquinho sobre o que a gente faz lá, visita aos outros laboratórios também. E é isso, um pouquinho da história, do que a gente faz lá. É isso. Voltando. Bom, é isso. Agradeço muito a atenção de vocês, a presença de vocês. Quem quiser entrar em contato comigo para perguntar qualquer coisa, meu e-mail lais.carmo@lnls.br e vocês me encontram lá no GitHub também como LaisPC. Obrigada e está aberto para perguntas, se vocês quiserem. É isso, gente. Parabéns, foi ótimo a fala. Obrigada. Pergunta aí. Primeiro de tudo, parabéns, adorei sua palestra, muito didática. Obrigada. Eu não tinha ideia que fosse tão fácil assim, programar com PyQt, usando o design. Sim. Enfim, eu acho que eu queria te dar uma sugestão de você, numa outra oportunidade, em vez de uma palestra, você dar um tutorial pra gente. Sim, legal. Com certeza. De PyQt, Eu já estava aqui, né, vou te salvar ali para questão do tutorial do Parades, porque é uma coisa que as pessoas procuram bastante. E seria muito bacana se você compartilhasse, porque tudo pareceu muito simples, que nem a outra livre que você usou, a PyDM, eu não conhecia também, e eu achei super interessante o jeito que dava para as coisas que pareceu bem. Sim, o PyDM, palpável. Sim, o PyDM, ele às vezes pode até parecer um pouquinho específico, né, para controle e tal, mas acho que ele é um bom exemplo de como é fácil comunicar a camada do PyQt com qualquer outra camada que você queira, assim. É realmente muito simples. Usando esse esquema de signals and slots, você consegue fazer muita coisa mesmo. Sim, você consegue enriquecer bastante a aplicação. Sim. Um tutorial seria bem bacana. A gente até pensou em trazer um tutorial de PyQt, só que por uma questão de tempo acabou não dando, mas fica para uma próxima, com certeza. E eu acho que para introduzir um pouquinho de como ele é simples de usar. Particularmente, eu pretendo usar isso aí para interagir com o Arduino, né? Sim. Acho que certas coisas fica prático, assim, você fazer o controle de um motor, por exemplo, você não mostrou, só que usando Arduino. Sim, com certeza dá muito certo. Você Você vai interagir com o post. Você vai interagir com o post. Também. Sim, exatamente. Tem uma dúvida com relação a... Desculpa. Não, tudo bem. Obrigada por estar aqui. Com relação à organização de projetos assim, no PyQt, como é que você faz a questão da GUI lá com o Qt Design? Você faz componentes com vários arquivos de UI ou você faz um grande arquivo de UI e você segmenta isso no código?
Então, geralmente a gente faz tudo num arquivo mesmo, e aí você pode fazer lá no Qt Designer, quando você acha que a sua tela vai ser muito difícil de fazer no código, você pode montá-la por lá, e depois só dar aquele import, uma linha, você viu que é bem simples. Ou você pode escrever na mão também, quero um botão, quero um segundo botão, quero que eles fiquem em tal layout, um em cima do outro, ou um do lado do outro. E aí você pode fazer essa parte dentro de uma classe. Tipo, minha classe é de janela, tem tudo isso, você declara tudo ali. Pode colocar métodos também. E aí você... Como eu posso dizer? Você pode deixar tudo isso dentro de uma classe também. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Sim, é que eu já fiz uma aplicação um tempo atrás muito também. Começando com Python, que era negócio de empreendedorismo, para você fazer uma análise de viabilidade de um negócio. Né? Aí eu me deparei com a necessidade de fazer 3 abas. Né? Você clica lá em cima e são 3 telas que seriam trocadas. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou saber? Eu acabei fazendo uma parte de código, aí ficou muito código, aí eu brochei. Entendi. Tem várias formas de fazer isso. Geralmente a gente tenta deixar a parte gráfica bem separada, né? Em uma classe ou em um arquivo .ui que a gente fez. E depois a gente cria no nosso caso, né? A gente cria a nossa classe de controle e fica muito fácil de você comunicar essas duas partes via Sinus and Slots. Fica bem separadinho mesmo. Interessante. Então, no caso, por exemplo, se fosse usar o Qt Designer lá, por exemplo, eu tenho 3 janelas. Seria interessante eu criar uma UI para cada uma? Eu consigo dar import nas 3 no código? Exato. Exatamente. Você pode criar, por exemplo, a janelinha que tem dentro de cada aba em arquivos separados ou em classes separadas e depois fazer uma classe maior que vai carregar essas telinhas onde exatamente você quer, na aba que você quer. Dá para fazer isso, com certeza. Mas a comunicação que você faz entre um e outro, de estado, guardar o estado, você faz na própria classe? É isso que eu fiquei com Por exemplo, eu tenho informação numa aba e sei lá, eu quero usar ela na outra aba também. E eu são UIs diferentes. Dá para guardar o fazer. estado da tela, assim, por exemplo. Eu tenho... Guardar o estado da tela? Como assim? Por exemplo, assim, eu tenho como se fosse uma planilha de Excel. Eu tenho adicionei 3 linhas. Então, vai ficar na memória e logo a gente guarda isso num array dentro de uma classe, por exemplo. Uma lista dentro de uma classe. Você pode, no caso assim, de tabelas, por exemplo, você pode guardar em objetos de lista, em lists, e depois facilmente mandar isso para a interface gráfica. Acho que dá para fazer sim, parece bem tranquilo. Mas aí você faz mais código de Python, assim, puro mesmo. Assim. Então, o resto é aquele Python puro que a gente já conhece já. Assim, como eu falei, dominou essa parte do Qt, Sinus and Slots, você já pegou bem a ideia do Qt e o resto é Python. Eu fiquei com dúvida, se eu fosse em Python, se tinha alguma coisa assim, tipo, React ou Redux, né? Tem aquelas coisas assim. Se tivesse alguma outra coisa que se usava, assim, se persiste direto na SQLite, deixa na memória, persiste no botão de salvar. Não, tem bastante flexibilidade, sim. E é isso, aquele Python básico que a gente já conhece e esses pequenos conceitos do Qt. Já dá para fazer bastante coisa. Show, parabéns.